que todos se possam sentir bem no nosso meio e possam ser abençoados e ter um sábado abençoado na nossa presença e serão sempre bem-vindos à Igreja da Amadora. No dia 30 de janeiro de 2008, a vila da Azambuja viveu um acontecimento insólito. 2 tigres, da propriedade do Circo Xen, resolveram fazer um passeio madrugador pela vila da Azambuja. Madrugador quer dizer que às 6 da manhã já andavam na rua. Soltaram-se de dos atrelados que continha, de uma das jaulas que continha estes tigres, e às 6 da manhã, quando o primeiro autocarro da rodoviária passou na rua, lá andava um a caminho da paragem, mas claro, como ele não tinha passe, não entrou. Um deles foi rapidamente capturado, o outro resolveu conhecer melhor a cidade e, como estava ferido, tiveram que se chamar 20 militares da GNR, da equipa de proteção da natureza e ambiente, que foram destacados para o local e que levaram nada menos, nada mais do que 5 horas a tentar convencê-lo a regressar pacificamente. Tiveram, no entanto, que o sedar e às 11h30 o incidente ficou resolvido. Estes tigres nunca, atingiram ninguém e o incidente não passou disso mesmo, de um fait divers que, naquele tempo, fez o anúncio dos jornais televisivos numa altura em que já se começavam a ensombrar o espectro da crise económica e financeira sobre Portugal e sobre a Europa. E é justamente baseado nesta história que eu gostaria de vos convidar a abrirmos a nossa Bíblia num texto muito conhecido de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 13. Provérbios, o capítulo 22 e o versículo 13. E diz-nos o seguinte, o sábio Salomão: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Sabem que os livros de sabedoria e a Bíblia no geral não são muito simpáticos quando falam da preguiça ou quando falam do preguiçoso. Já o livro de Eclesiastes, no capítulo 10 e no versículo 18, diz que pela muita preguiça desaba o teto. O preguiçoso é descrito como alguém que passa o tempo a dormir, a inventar desculpas para não fazer nada e cuja vida vai ser mais espinhosa do que aquele que é diligente. Também o apóstolo São Paulo fala contra a preguiça. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, não iremos ler o texto, mas se os irmãos quiserem ver em casa, do capítulo 3, versículos 6 ao 15, e essa famosa citação do apóstolo Paulo vai dar origem a um provérbio português: quem não trabalha, não come. Já Jesus Cristo também, na parábola do mau conservo que espancava os outros servos, é dito que, além de mau, ele também era preguiçoso. Também na tradição católica, e a partir do século IV, com Gregório Magno e João Cassiano, como alguns provavelmente devem reconhecer, a preguiça ficou catalogada entre os 7 pecados capitais, entre os quais estão o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria e a gula. Eu fui procurar o dicionário, o que é que ele dizia acerca da preguiça. E encontrei no dicionário dois tipos de citações. Em primeiro lugar, a preguiça é descrita como aversão ao trabalho ou pouca disposição para trabalhar. Aí é lógico. Mas a segunda definição que dá de preguiça diz que é a lentidão em fazer qualquer coisa. Neste caso já se trabalha, mas com uma velocidade, digamos, mais reduzida. Além do mais, se nós investigamos mais sobre a preguiça, acabamos por descobrir que ela pode designar a corda que dirige o peso dos guindastes na serralharia ou o aparelho que serve para encostar ou fazer descansar a barra de ferro com que se trabalha. Neste caso, a preguiça é necessária. Sem esse elemento ao qual se dá o nome de preguiça, eles não podem trabalhar o ferro.
Como vocês também sabem, a palavra preguiça descreve também uma espécie animal, no caso concreto, um mamífero da família dos badiprodídeos. Se vocês disserem isto tão rápido quanto eu, prova de que não são preguiçosos. Mas a palavra preguiça tem morada. A palavra preguiça designa também o nome de uma localidade situada na ilha de São Nicolau, em Cabo Verde. Além do mais, fiquem descansados todos aqueles que possam ter uma predisposição para a preguiça, já que dois médicos ingleses, Richard Weiler e Emmanuel Stamatakis, foram responsáveis de um estudo publicado no Jornal Britânico de Medicina do Desporto, em que dizem que a preguiça é uma doença. E, portanto, meus amigos, se é uma doença, tem tratamento. Eles disseram que devido ao nosso estado sedentário, na maior parte da sociedade ocidental, as pessoas desenvolvem outras doenças que vão desde a diabetes às doenças cardíacas. E, segundo estes médicos, estes doentes, preguiçosos, devem ser tratados através de exercícios físicos prescritos pelos médicos. Portanto, está concluído que a preguiça é um fenómeno da nossa sociedade contemporânea. E não só isso, a preguiça tem um efeito geracional. Sabem que a geração seguinte à nossa é sempre mais preguiçosa. Ou seja, age com menos vigor, tem menos empenho, encosta-se. Em suma, é preguiçosa. Toda a gente sabe que a geração seguinte é mais preguiçosa, mas ninguém diz que a preguiça é hereditária. Ninguém corre o risco de fazer, ou de dar, como nós costumamos dizer, um tiro no pé. Mas já para os mesmos diferentes países, a preguiça pode ser vista de uma maneira diferente. Como vocês sabem, os povos nórdicos acham que os latinos são preguiçosos. E dentro do nosso próprio país, há uma região que é definida por ser mais preguiçosa. Eu não vou nomear. Porque dentro de cada país, essa região existe. E existem uma série de anedotas feitas sobre as pessoas que habitam nessa região. Mas também não deixa de ser verdade que todos nós, num ou noutro momento, já tivemos alturas de preguiça. Por exemplo, logo a seguir ao almoço, às vezes é mais difícil retomar o ritmo. Outras vezes é logo ao despertar. Ao despertar, em alguns dias, há uma dificuldade acrescida em poder sair da cama. Eu mesmo, enquanto fazia esta reflexão, sabia que tinha o meu computador quase nas últimas, na bateria. Tinha ali o cabo ao lado, mas isto vai dar. E enquanto eu escrevia, pof, o ecrã não deu. A sorte é que eu tinha salvaguardado e, portanto, depois foi só esperar que aquilo recomeçasse e pudesse continuar a reflexão. Ora, o nosso amigo aqui de Provérbios, voltando ao texto de Provérbios, seria um sábio. Ele seria um sábio se o leão que aqui está fosse um leão verdadeiro. Porque ninguém sai à rua. Se algum cidadão da Zambuja soubesse que andavam 2 tigres na rua, ninguém sairia à rua. Ninguém quer dar de caras com um leão. É óbvio. Não estamos habituados a semelhante encontro e também não estamos equipados para reagir facilmente a um encontro dessa natureza. E por isso, este personagem seria um sábio. Mas, diz o texto, o leão que ele está aqui a descrever não é real, é imaginário. E, nesse caso, esse leão serve como desculpa para que esta pessoa não atue, para que esta pessoa não trabalhe, para que ela não exerça a sua função de ser humano, de agente transformador do meio em que está, onde Deus a colocou, para que ele possa agir e, ao mesmo tempo em que transforma o meio em que está pela sua ação, se possa também transformar a si próprio. E é aqui que esta passagem nos interpela. E eu trouxe para ajudar esta passagem de Provérbios 22:13 um pequenino excerto de um personagem que vocês pelo menos já ouviram falar de nome. Chama-se Immanuel Kant. Como sabem, Kant nasceu a 22 de abril de 1724. Já lá vão uns anos.
numa família protestante luterana. Era, portanto, um cristão devoto e toda a sua vida ele foi um cristão devoto. Se vocês querem saber, Kant não era preguiçoso. As pessoas da sua cidade, da cidade de Königsberg, acertavam o relógio pela hora a que ele saía à rua. Todos os dias, à mesma hora, Kant saía à rua. E, portanto, as pessoas olhavam para o relógio da torre da igreja a verificar se o relógio estava certo. Não era se Kant saía à hora certa, era se o relógio da torre da igreja estava certo. E num dos seus textos, um pequenino excerto, numa resposta à pergunta o que é o iluminismo, Immanuel Kant diz o seguinte: a preguiça e a cobardia são as causas por que os homens, em tão grande parte, após a natureza os ter libertado há muito do controle alheio, continuem, no entanto, de boa vontade, menores durante toda a sua vida, e também porque aos outros se torna tão fácil assumirem-se como os seus tutores. O que o filósofo de Königsberg está a dizer é uma coisa muito simples. Encontramos sempre, em qualquer comunidade, seja ela religiosa ou não, pessoas que gostem que os outros pensem por elas. Pessoas que gostem que os outros lhes digam o que elas têm que fazer. E encontramos também, em qualquer comunidade, seja ela religiosa ou não, pessoas predispostas para assumir esse papel. E diz Kant, isso é um drama. E nisto, o filósofo de Königsberg vem ter ao nosso texto Provérbios 22, 13. Porque Deus deu a cada um de nós a capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir. Chama-se a isso livre-arbítrio. E isso implica que nós agimos como responsáveis. Isso implica que nós percebemos o que se passa à nossa volta, integramos os conhecimentos que Deus nos dá e decidimos na nossa vida o que devemos fazer. Somos consequentes com os nossos atos. Mas vocês vão perceber que é sempre mais fácil ter um médico que me diga o que é que eu hei de fazer. Ter um pensador, um ancião ou um pastor que me diga como é que eu devo decidir. Uma coisa é nós pedirmos um conselho a alguém ou a várias pessoas. E depois de recolhermos esses conselhos, nós tomarmos uma decisão sobre aquilo que vamos fazer da nossa vida. Isso é sábio. Outra coisa é nós querermos que os outros decidam o que hão de fazer por nós. Porque isso é um drama. É um drama por duas razões. Em primeiro lugar, porque nós não conseguimos viver bem a nossa vida. E em segundo lugar, porque vamos viver muito mal a vida que o outro nos quer impor. Porque a vida que o outro nos quer impor é a vida dele. Não tem necessariamente a ver com a nossa própria existência. E é este o drama, muitas vezes, dos cristãos. O próprio Jesus que nos libertou deseja que nós atuemos como seres responsáveis e que não inventemos leões imaginários que nos impeçam de agir como pessoas responsáveis e como pessoas transformadoras da nossa vida e da sociedade em que nós estamos. Mas atenção, que estes leões imaginários não se limitam apenas a estas ações práticas da nossa existência. Muitas vezes nós, como adventistas, através da nossa tradição religiosa, já de várias décadas, temos leões imaginários. Num livro interessante escrito por George Knight, que infelizmente não está traduzido em português, o livro tem o título Mitos no Adventismo. Ele identificou certos mitos que passaram para o imaginário adventista e que condicionam o nosso comportamento e a nossa experiência religiosa. Um desses mitos é o do profeta inflexível. Trata-se, por exemplo, de ver Ellen White como a única intérprete acessível e autorizada da Bíblia. E não só de haver como esse aspecto, como de haver sobre os olhos de alguém inflexível. O que ela disse é isto. E vamos à letra mais do que ao espírito. E aqui confunde-se assim um raciocínio honesto com uma racionalização não santificada. Quer isto dizer que, como igreja, nós aceitamos o dom de profecia. É um facto.
Mas aceitamos-lo da mesma maneira como aceitamos a sua palavra. Isto é, um conjunto de princípios que nos ajudarão ao longo dos tempos a perceber o que se passa à nossa volta e a podermos continuar a fazer na nossa vida o que Deus sempre desejou, decidir, em função dos princípios que ali estão descritos, para nós percebermos como, a nível pessoal e a nível comunitário, podemos sempre agir. Um outro mito, muito divulgado entre os adventistas do sétimo dia, é o mito dos bons velhos tempos. Oh, lá atrás, no tempo dos nossos pioneiros, lá é que era uma boa vida. Convido-vos, meus irmãos, a irem aos tempos dos pioneiros. Se nós pudéssemos ir, era uma viagem maravilhosa. Iriam comer umas boas costeletas de porco. Iriam poder, se calhar, fumar ou mascar tabaco no princípio dos nossos pioneiros. Poderíamos fazer uma boa série de coisas. Além de não mencionarmos que quando lemos os textos históricos dos nossos pioneiros, constatamos que eles sofriam dos mesmos problemas que nós hoje sofremos. Tinham desavenças entre si, causavam divisões nas igrejas, sofriam de má língua aguda e, portanto, não encontramos verdadeiramente os bons velhos tempos. Um outro mito que sacode muitas vezes as nossas igrejas é o leão do ecumenismo. Um mito muitas vezes invocado para nós nos fecharmos e para não contactarmos com os outros, num mutismo sectário que prejudica justamente o nosso movimento evangélico, o nosso movimento missionário, de podermos partilhar e de trazer outros à verdade. Convém aqui salientar uma coisa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não pertence ao movimento ecuménico. Não faz parte do Conselho Mundial das Igrejas. Mas, como igreja, nós promovemos o diálogo interconfessional e interreligioso, que é a única maneira de nós passarmos a ver o outro como alguém que nos é acessível e não como um inimigo. Finalmente, um outro leão, para muitos dos que aqui estão presentes, é o problema do pós-modernismo e da secularização ocidental. Para aqueles que estão habituados a utilizar apenas um único método de evangelismo, realmente esse é um leão para não fazerem nada. Porque hoje em dia é cada vez mais difícil de bater às portas. E então as pessoas dizem, bom, como é difícil, está um leão nas ruas, para que é que eu vou sair? Quando nós podemos fazer é perceber, neste momento, com esta conjuntura, como é que nós podemos continuar a alcançar as pessoas. E eu gostaria de vos trazer esta manhã exemplos de pessoas que enfrentaram os seus leões. Um deles nós conhecemos, tinha a força, tinha o jeito e era fácil para ele. Está no livro de Juízes, no capítulo 14, nos versículos 5 e 6. Livro de Juízes, capítulo 14, os versículos 5 e 6. E aí, no livro de Juízes, no capítulo 14, nos versículos 5 e 6, é-nos dito: desceu Sansão com o seu pai e com a sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, de repente um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai nem a sua mãe contou o que tinha feito. Este relato é elucidativo, porque Sansão sabia quem era. Sabia que Deus o tinha chamado para uma missão particular. E a Bíblia diz-nos que o Espírito do Senhor se apossou, portanto, de Sansão e levou-o a enfrentar o leão. Quando nós conhecemos a nossa origem, quando nós estamos certos da nossa identidade, quando nós sabemos qual é a nossa missão e quando nós percebemos que ao cumprirmos a nossa missão vamos na força e no poder de Deus, esse é o meio pelo qual nós podemos vencer os nossos leões pessoais ou coletivos. E nesta mesma passagem do capítulo 14 de Juízes, se os irmãos lerem depois os versículos 8 e 9, diz-nos, depois de alguns dias, quando voltou para casar-se com ela, saiu do caminho para ver o corpo do leão morto.
Neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi, andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele e eles comeram, mas não lhes contou que pegara o mel do corpo do leão. Se nós fugirmos, se nós ignorarmos os nossos leões, nunca teremos o prazer de saborear a vitória sobre eles. Diz a irmã White que aquilo que nós não vencermos, vencer-nos-á operando a nossa ruína. Então o inverso também deve ser verdade. Aquilo que nós vencermos, dar-nos-á capacidade para a próxima etapa, para a próxima luta, para o próximo objetivo. E é isto que Sansão nos ajuda a perceber através deste texto. Um outro exemplo que a Bíblia nos dá é o exemplo de David. Tal como Sansão, David era um elemento do povo de Deus, mas ao contrário de Sansão, ele não era filho único. Ele era o menor de todos os filhos. E ao menor de todos os filhos, normalmente, davam-se as tarefas que mais ninguém queria. Neste caso, era a de cuidar de ovelhas. E David levou uma existência solitária. E nessa sua existência solitária, David aprendeu a confiar em Deus. Até ao momento em que, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, nós encontramos um outro episódio que conhecemos bem. 1 de Samuel, no capítulo 17, os versículos 33 a 37. Até ao momento em que David vai ter um arraial do povo de Israel que combate contra um enorme leão. E reparem o que diz. David dispõe-se a ir lutar contra este gigante e respondeu Saúl: contra este filisteu não poderás ir pelejar. Tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, David a Saúl: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, matava-o e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saúl a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Na altura em que este relato é descrito, David era um personagem desconhecido. Ele ainda não tinha apresentado as provas da sua vida. Normalmente, quando nós queremos que alguém execute uma função de responsabilidade na igreja, nós desejamos um currículo. O que é que tu já fizeste na igreja? Ora, David ainda não tinha feito nada. Currículo, ele não tinha. Ainda não tinha dado provas de coragem, ainda não tinha mostrado que era capaz de fazer alguma coisa. Só alguns anos mais tarde é que as mulheres vão cantar que Saúl matou os seus milhares e David as suas dezenas de milhares. Mas naquela altura ainda não havia sequer uma unidade que fizesse parte do seu currículo. Pelo menos uma unidade que fosse conhecida. E diante de David, naquele momento a conversar, não sei se os irmãos se dão conta, mas a conversar estão dois ungidos. Está Saúl e está David. Ambos ungidos como rei de Israel. Os dois, face a face. Um deles já tem currículo, tem alguma experiência militar, tem poder, mas não tem coragem. O outro não tem currículo, não tem poder militar, mas tem uma experiência passada, uma experiência com Deus. E o que David nos ensina é, quando nós temos uma experiência com Deus, quando essa experiência com Deus, mesmo muitas vezes feita no solitário, no isolamento da nossa própria vida pessoal, essa experiência com Deus é determinante para nós vencermos qualquer leão que se atravesse no nosso caminho. O terceiro exemplo que eu quero apresentar-vos esta manhã encontra-se no Novo Testamento, na segunda epístola de Timóteo. E na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4, segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4, nós vamos encontrar os versículos 16 e 17. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, os versículos 16
e 17. E diz: ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhes seja cobrado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, apoiando-me e fortalecendo-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. O leão, nesta passagem, pode fazer referência a dois seres. A Nero, o imperador de Roma, perante o qual Paulo teve que comparecer, ou Satanás, aquele que, utilizando Nero, procurava por todos os meios fazer desencorajar o apóstolo. E Paulo diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Há um episódio interessante no Império Romano de um helveta, Hervetorix o Helveta. Hervetorix o Helveta também foi convocado a aparecer num tribunal romano. E Hervetorix o Helveta foi ao tribunal romano. Mas, ao contrário do apóstolo Paulo, o Hervetorix resolveu convidar 10.000 dos membros da sua tribo para irem com ele. Já que ele ia ao tribunal, ia levar 10.000 também. E acontece que quando o Hervetorix chegou, com 10.000 guerreiros da sua tribo, não houve julgamento. Às vezes, os personagens romanos faziam isto quando iam a julgamento. Levavam um conjunto de outras pessoas influentes, uma maneira de poderem, digamos, amedrontar o juiz. Mas Paulo não levou ninguém. Quer dizer, ninguém visível. Porque diz o apóstolo Paulo: o Senhor esteve comigo. E aquilo que nós conhecemos de Paulo, e que está bem patente também nesta segunda epístola a Timóteo, basta ler o capítulo 1 e o versículo 1, em que ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Se há alguém que estava convencido da sua identidade, da sua origem e da sua missão, era Paulo. E mesmo sozinho diante de Nero, Paulo não temeu. Quando nós temos a convicção da nossa origem, da nossa identidade, nós não tememos. Além do mais, Paulo tinha uma leitura correta daquilo que era o tempo em que ele vivia e daquele que era aquilo que ele deveria fazer. E graças a essa leitura correta, e nós estamos a estudar isso no livro de Atos, Paulo transformou o paradigma do cristianismo. Ele teve uma leitura correta. Ele percebia o que eram os outros. Ele sabia o que o cristianismo deveria expandir-se. Como se deveria expandir. Qual o preço a pagar por essa expansão. Conta-se a história de um jovem que certa vez encontrou-se com o seu rei. E esse jovem sabia que o rei não era nobre. Portanto, não era alguém que tinha vindo da nobreza. Pelo que, num encontro de portas abertas, o jovem ganhou coragem e perguntou ao rei: Vossa Alteza, eu posso perguntar como é que Vossa Alteza subiu ao trono? Sabemos que não era nobre. Será pelo dinheiro que Vossa Alteza tinha? E o rei, já idoso, olhou para o rapaz e disse: Bom, eu vou-te contar como é que eu me tornei rei. Na verdade, eu não era nobre. Também não tinha dinheiro. Eu, para dizer a verdade, era das famílias mais pobres do reino. Mas acontece que o rei da altura tinha uma única filha. Não teve filhos. E, portanto, havia um problema de sucessão ao trono, pelo que o rei convocou todos os rapazes em idade de se casar e juntaram-se no lado direito do castelo. E à medida que as pessoas se foram juntando e juntando, eu que tinha sido dos primeiros, fui sendo empurrado, até ao fosso, dizia ele. O fosso que havia naquela altura a rodear o castelo era um fosso enorme. Tinha 25 metros de comprimento, desde aquela parede do castelo até à outra margem. 25 metros. E, portanto, enquanto o rei não apareceu à janela, as pessoas foram dizendo alguma coisa sobre as criaturas que povoavam as águas daquele rio que rodeava o fosso. Havia quem dissesse que aquilo estava infestado de crocodilos. Havia outros que diziam que não, estava infestado de tubarões. E havia os que afirmavam a pé juntos que tinham transportado umas piranhas que tinham vindo da Amazónia para estarem naquele rio.
De maneira que a conversa foi-se avolumando até o momento em que o rei se assumiu à janela. E quando o rei veio à janela, trouxe com ele a princesa. E dizia agora este rei, já idoso, foi a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. Mas eu não tinha intenção nenhuma de me casar com ela. E o rei declarou então: o primeiro de vocês que ao atirar-se ao fosso chega à outra margem, dar-lhe-ei a mão da princesa e será o novo rei. E agora o rei este rei idoso estava a dizer ao rapaz, e eu não sei o que é que aconteceu. A verdade dos factos é que alguém me empurrou e eu caí dentro d'água. E aí, o que aconteceu foi que eu nadei tão depressa quanto pude, antes que algum crocodilo, um tubarão ou uma piranha me pudessem agarrar. E quando cheguei à outra margem, os soldados do rei estavam lá, lançaram-me umas cordas, içaram-me para cima, limparam-me, colocaram-me umas vestes adequadas. Eu fui apresentado ao rei, daí a uns dias realizou-se o casamento e quando o rei morreu eu tornei-me rei. Foi assim. E dizia este rei no final a este jovem: por isso, meu jovem, no dia em que tu quiseres ser rei, nada o mais depressa que puderes. E pode ser que venhas a ter uma coroa. A Bíblia dá-nos outros conselhos mais sábios para vencermos os leões imaginários que povoam o nosso imaginário pessoal ou coletivo. Conhecer a nossa origem e a nossa identidade. Agir na força e no poder de Deus. Ser-lhe obediente. Conhecer bem o meio em que estamos. E, sobretudo, ter a coragem de usar o livre-arbítrio que Deus nos dá. E decidir em consequência. É realmente a maneira de evitar que qualquer leão imaginário nos impeça de cumprir a vontade que Deus deseja que nós cumpramos na nossa vida. Que Deus nos ajude a desenvolvermos estas características e estas qualidades na nossa existência pessoal e na nossa vida comunitária. Amém.